Você sabia que o nosso planeta já foi um único continente? Esse é o assunto da aula de hoje, placas tectônicas. Eu sou a professora Geila Souto e esse é o seu canal Só Ciências. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Se olharmos a figura na tela, dá para ver que os contornos de alguns continentes encaixam-se como se fossem peças de um quebra-cabeças. Isso é bastante curioso. Outro fato muito intrigante é que rochas encontradas nos planaltos brasileiros e africanos são muito parecidas, sugerindo que essas rochas já fizeram parte de um conjunto único de rochas. Uma outra coisa que também nos leva a pensar bastante é que fósseis encontrados em um determinado continente também foram encontrados em outro continente. Imaginem vocês pensando na situação atual. Se encontrarmos, por exemplo, um determinado fóssil aqui na América do Sul e esse mesmo fóssil for encontrado na África, ora, gente, isso tem algum recado pra gente, cientificamente, certo? Isso sugere que em algum momento esses continentes tiveram uma localização diferente daquela que nós conhecemos hoje. A ciência acredita que o planeta Terra já foi um único continente, chamado Pangeia. Mas a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: como foi que tudo isso aconteceu? Como foi que os continentes se movimentaram? Na aula da semana passada, estudamos crosta, manto e núcleo. Se você não assistiu a essa aula, deixarei aqui o card, pois é muito importante para você compreender a aula de hoje. Muito bem. Para você entender por que os continentes se movimentam, é necessário que você saiba o que é litosfera. A litosfera é formada pela crosta terrestre mais a parte superior do manto, que é rígida. Então, na verdade, litosfera é algo sólido, rígido, formado pela crosta terrestre, mas a parte de cima do manto que também é rígido, certo? A litosfera está dividida em vários pedaços, que formam placas de rochas sólidas. Os continentes, bem como o fundo dos oceanos, são formados por essas placas. Há, na verdade, cerca de 12 placas maiores e várias outras placas menores. Todas elas são chamadas de placas tectônicas. Mas por que essas placas se movimentam? Vamos lembrar que o núcleo é extremamente quente. Sobre o núcleo fica o manto. O calor do núcleo faz com que a parte de baixo do manto, muito aquecida, suba. A parte mais de cima do manto, que não está tão quente assim, ela desce. Esse calor que começa no núcleo e vai para o manto, ele vai fazendo uma movimentação do manto. Então a parte quente sobe, ao mesmo tempo a parte de cima, que está mais fria, desce. Essa movimentação, ela é muito lenta, mas é necessário que você compreenda que se as placas tectônicas, a litosfera está sobre o manto, se o manto se movimenta, obviamente, as placas tectônicas também se movimentarão. Por outro lado, você deve lembrar que os continentes estão sobre as placas tectônicas. Se as placas tectônicas se movimentam, os continentes também se movimentam. Essa velocidade de movimentação das placas tectônicas é muito lenta. É cerca de 2 a 10 centímetros por ano. É por isso que nós não percebemos essa movimentação. Mas é necessário que você compreenda que, ao longo de milhões de anos, essa pequena movimentação
foi alterando então a posição dos continentes, aproximando uns e afastando outros, até que nós chegamos à configuração do planeta Terra que nós conhecemos hoje. Esse movimento dos continentes que transformou a Pangeia no planeta Terra que nós conhecemos hoje e que ainda hoje continua, é chamado de deriva dos continentes. Então, toda essa movimentação que já aconteceu e que continua acontecendo é que nós damos o nome de deriva dos continentes. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Quero fazer um convite a você. Veja a nossa próxima aula, cujos assuntos serão terremotos, vulcões e formação de cadeias montanhosas. Muito obrigada!